Agora vamos estudar os seguintes temas: estática, cinemática e dinâmica, conservação da energia mecânica e propriedades e processos térmicos. Primeiro vamos falar sobre estática, cinemática e dinâmica, que são áreas da mecânica. A mecânica é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos e as forças que atuam sobre eles. Dentro da mecânica existem três áreas principais: a estática, a cinemática e a dinâmica. A estática é a parte da mecânica que estuda os corpos em equilíbrio. Isso significa que ela analisa situações em que os corpos permanecem em repouso ou em equilíbrio, mesmo que existam forças atuando sobre eles. Para que um corpo esteja em equilíbrio, é necessário que a soma de todas as forças que atuam sobre ele seja igual a zero. Isso significa que não há força resultante capaz de provocar movimento. A estática é muito importante no estudo de estruturas, suportes, vigas e equipamentos industriais, pois permite compreender como as forças se distribuem e se o sistema está estável. Agora vamos falar sobre a cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem considerar as causas que provocam esse movimento. Ela se preocupa em descrever o movimento por meio de grandezas como posição, velocidade e aceleração. A posição indica onde um corpo está localizado em determinado momento. A velocidade indica a rapidez com que o corpo muda de posição. Já a aceleração indica a variação da velocidade ao longo do tempo. Esses conceitos são importantes para analisar o comportamento de máquinas, equipamentos móveis, sistemas de transporte e diversas operações industriais. Agora vamos falar sobre a dinâmica. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda as causas do movimento, ou seja, as forças que atuam sobre os corpos. Ela está baseada nas leis de Newton, que estabelecem a relação entre força, massa e aceleração. A primeira lei de Newton afirma que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força resultante atuar sobre ele. A segunda lei estabelece que a força resultante aplicada sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. A terceira lei afirma que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Esses princípios são fundamentais para compreender o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas mecânicos presentes em ambientes industriais. Agora vamos falar sobre a conservação da energia mecânica. A energia mecânica é a soma de duas formas de energia, a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é a energia associada ao movimento de um corpo. Quanto maior a massa do objeto e maior sua velocidade, maior será sua energia cinética. A energia potencial está associada à posição de um corpo em relação a um determinado ponto de referência. Um exemplo comum é a energia potencial gravitacional, que depende da altura de um objeto em relação ao solo. O princípio da conservação da energia mecânica afirma que, em um sistema onde não existem perdas de energia, a soma da energia cinética e da energia potencial permanece constante. Isso significa que a energia pode se transformar de uma forma para outra, mas o valor total da energia permanece o mesmo. Por exemplo, quando um objeto cai de uma certa altura, sua energia potencial diminui enquanto sua energia cinética aumenta. A soma das duas energias permanece constante durante o movimento, se desprezarmos perdas como o atrito. Esse conceito é muito importante no funcionamento de diversos sistemas mecânicos e equipamentos industriais. Agora vamos falar sobre propriedades e processos térmicos. As propriedades térmicas estão relacionadas ao comportamento dos materiais quando submetidos a variações de temperatura. Uma das propriedades importantes é a dilatação térmica. A dilatação térmica ocorre quando um material aumenta de volume ou de dimensão devido ao aumento de temperatura. Esse fenômeno ocorre porque as partículas do material passam a vibrar com maior intensidade. Esse efeito é muito importante em estruturas metálicas, tubulações e equipamentos industriais, pois as variações de temperatura podem provocar expansão ou contração dos materiais. Outro conceito importante é a condução de calor. A condução é a transferência de calor através de um material sólido, sem que haja movimento da matéria. O calor se propaga por meio das vibrações das partículas do material. Também existe a convecção, que ocorre principalmente em líquidos e gases. Nesse processo, o calor é transportado pelo movimento do próprio fluido. Além disso, existe a radiação térmica,
que é a transferência de energia por meio de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de transferência não precisa de um meio material para ocorrer. Os processos térmicos são muito importantes em equipamentos industriais como caldeiras, trocadores de calor, sistemas de aquecimento, sistemas de refrigeração e diversos processos produtivos. Compreender esses fenômenos ajuda os profissionais da área de operação a interpretar o comportamento dos equipamentos e a garantir que os sistemas funcionem de forma segura e eficiente. Portanto, para o concurso da ANSA com ênfase em operação, é importante compreender as diferenças entre estática, cinemática e dinâmica, que são áreas da mecânica que estudam o equilíbrio, o movimento e as forças. Também é fundamental entender o princípio da conservação da energia mecânica, que explica a transformação entre energia cinética e energia potencial. E por fim, é necessário conhecer as propriedades e processos térmicos, que descrevem como o calor se comporta e como os materiais reagem às variações de temperatura em sistemas industriais. Agora vamos estudar 3 temas importantes: máquinas térmicas e processos naturais, termoquímica e radiação eletromagnética. Primeiro vamos falar sobre máquinas térmicas e processos naturais. As máquinas térmicas são dispositivos que transformam energia térmica em energia mecânica. Elas funcionam a partir da diferença de temperatura entre 2 fontes térmicas, normalmente chamadas de fonte quente e fonte fria. O princípio básico de funcionamento de uma máquina térmica está relacionado às leis da termodinâmica. A energia térmica proveniente de uma fonte quente é parcialmente convertida em trabalho mecânico, enquanto outra parte do calor é transferida para uma fonte fria. Um exemplo clássico de máquina térmica é o motor de combustão interna, utilizado em automóveis e em diversos equipamentos industriais. Nesse tipo de motor, a combustão do combustível gera calor, que provoca a expansão dos gases e produz movimento mecânico. Outro exemplo importante é a turbina a vapor. Nesse sistema, o vapor de água aquecido sob alta pressão movimenta turbinas que podem gerar energia elétrica em usinas termoelétricas. Também existem sistemas como motores a gás, motores a diesel e turbinas industriais que utilizam princípios semelhantes de transformação de energia térmica em energia mecânica. As máquinas térmicas estão diretamente relacionadas aos processos naturais de transferência de energia. Na natureza, o calor tende sempre a fluir de regiões de maior temperatura para regiões de menor temperatura. Esse comportamento está relacionado à segunda lei da termodinâmica, que estabelece que os processos naturais tendem a ocorrer no sentido de aumentar a dispersão da energia. Por isso, nenhuma máquina térmica consegue transformar todo o calor recebido em trabalho útil. Sempre existe uma parte da energia que é perdida na forma de calor. Agora vamos falar sobre termoquímica. A termoquímica é o ramo da química que estuda as trocas de energia na forma de calor que ocorrem durante as reações químicas. Quando uma reação química acontece, ela pode liberar ou absorver energia térmica. Quando a reação libera calor para o ambiente, ela é chamada de reação exotérmica. Um exemplo é a combustão de combustíveis, como gasolina ou gás natural. Já quando a reação absorve calor do ambiente, ela é chamada de reação endotérmica. Nesse caso, é necessário fornecer energia para que a reação ocorra. A termoquímica também estuda a quantidade de calor envolvida nas reações químicas, chamada de entalpia. A variação de entalpia indica a quantidade de energia liberada ou absorvida durante uma reação química. Se a variação de entalpia for negativa, significa que a reação libera calor. Se a variação for positiva, significa que a reação absorve calor. Esses conceitos são muito importantes em processos industriais que envolvem combustão, reações químicas controladas, produção de materiais e geração de energia. Agora vamos falar sobre radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é uma forma de energia que se propaga através de ondas formadas por campos elétricos e campos magnéticos. Diferente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Elas podem viajar inclusive no vácuo. O conjunto de todas as radiações eletromagnéticas forma o chamado espectro eletromagnético. Dentro desse espectro existem diferentes tipos de radiação, como ondas de rádio, microondas, radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, raios X e raios gama. A luz visível é apenas uma pequena parte desse espectro e corresponde à faixa de radiação que pode ser percebida pelo olho humano.
Na indústria e na tecnologia, a radiação eletromagnética possui diversas aplicações. Ela pode ser utilizada em sistemas de comunicação, sensores, equipamentos de medição, inspeção industrial e análise de materiais. Um exemplo importante é o uso de raios-x em radiografia industrial, que permite identificar defeitos internos em soldas, estruturas metálicas e componentes mecânicos sem danificar o material. Também existe a radiação infravermelha, utilizada em sensores térmicos e câmeras termográficas que permitem identificar variações de temperatura em equipamentos. Portanto, para o concurso da ANSA com ênfase em operação, é importante compreender que as máquinas térmicas transformam energia térmica em energia mecânica e estão relacionadas aos princípios da termodinâmica. Também é fundamental entender a termoquímica, que estuda as trocas de calor que ocorrem durante as reações químicas. E por fim, é necessário conhecer o conceito de radiação eletromagnética, que envolve a propagação de energia por meio de ondas formadas por campos elétricos e magnéticos e possui diversas aplicações tecnológicas e industriais. Agora vamos estudar 3 temas importantes: hidrostática, escala de temperatura e estudo dos gases. Primeiro, vamos falar sobre hidrostática. A hidrostática é o ramo da física que estuda os líquidos em repouso e as forças que atuam nesses líquidos. Esse tema é muito importante para compreender o funcionamento de sistemas hidráulicos, reservatórios, tanques, tubulações e diversos equipamentos industriais que trabalham com fluidos. Um dos conceitos fundamentais da hidrostática é a pressão. A pressão é definida como a força aplicada sobre uma determinada área. Em líquidos em repouso, a pressão depende da profundidade, da densidade do líquido e da aceleração da gravidade. Isso significa que quanto maior a profundidade em um líquido, maior será a pressão exercida por ele. Um exemplo simples pode ser observado em um reservatório de água. A pressão na parte inferior do reservatório é maior do que na parte superior, porque existe uma coluna maior de líquido exercendo força sobre os pontos mais baixos. Outro conceito importante da hidrostática é o princípio de Pascal. Esse princípio afirma que quando uma pressão é aplicada a um fluido em repouso dentro de um recipiente fechado, essa pressão é transmitida igualmente para todos os pontos do fluido e também para as paredes do recipiente. Esse princípio é utilizado em diversos equipamentos hidráulicos, como prensas hidráulicas, macacos hidráulicos e sistemas de freios hidráulicos. Outro princípio importante é o princípio de Arquimedes. Esse princípio estabelece que todo corpo mergulhado em um fluido sofre a ação de uma força vertical para cima chamada empuxo. Essa força é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Esse fenômeno explica por que alguns objetos flutuam enquanto outros afundam. Agora vamos falar sobre as escalas de temperatura. A temperatura é uma grandeza física que indica o grau de agitação das partículas de uma substância. Quanto maior a agitação das moléculas, maior será a temperatura. Para medir a temperatura utilizamos instrumentos chamados termômetros, e os valores podem ser expressos em diferentes escalas. As escalas de temperatura mais utilizadas são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius é a mais utilizada no Brasil e em grande parte do mundo. Nessa escala, o ponto de congelamento da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, considerando pressão atmosférica normal. A escala Fahrenheit é utilizada principalmente nos Estados Unidos. Nessa escala, o ponto de congelamento da água é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água é 212 graus Fahrenheit. Já a escala Kelvin é a unidade de temperatura do Sistema Internacional de Unidades. Ela é muito utilizada em estudos científicos e em diversas áreas da engenharia. Na escala Kelvin, o ponto zero representa o chamado zero absoluto, que é a menor temperatura teoricamente possível. Nesse ponto, a agitação das partículas seria mínima. A relação entre as escalas Celsius e Kelvin é simples. Para converter uma temperatura de Celsius para Kelvin, basta somar aproximadamente 273 ao valor da temperatura. Agora vamos falar sobre o estudo dos gases. O estudo dos gases faz parte da física e da química e analisa o comportamento das substâncias no estado gasoso. Os gases possuem algumas características importantes. Eles não possuem forma nem volume definidos e ocupam todo o espaço disponível no recipiente em que estão contidos. Além disso,
As partículas dos gases estão em constante movimento e apresentam grande distância entre si. O comportamento dos gases pode ser descrito por algumas leis físicas importantes. Uma dessas leis é a Lei de Boyle. Essa lei estabelece que, para uma quantidade fixa de gás e temperatura constante, o volume do gás é inversamente proporcional à pressão. Isso significa que se a pressão aumenta, o volume diminui, e se a pressão diminui, o volume aumenta. Outra lei importante é a Lei de Charles. Essa lei afirma que, mantendo a pressão constante, o volume de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Isso significa que quando a temperatura aumenta, o volume do gás também tende a aumentar. Também existe a Lei de Gay-Lussac, que estabelece que, mantendo o volume constante, a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Essas leis podem ser reunidas na chamada Equação Geral dos Gases, que relaciona pressão, volume, temperatura e quantidade de gás. Na indústria, o estudo dos gases é extremamente importante para compreender o funcionamento de compressores, cilindros de gases, sistemas de ventilação, caldeiras, reatores e diversos processos que envolvem gases sob pressão. Portanto, para o concurso da ANSA com ênfase em operação, é importante compreender os princípios da hidrostática, que estudam os líquidos em repouso e o comportamento da pressão em fluidos. Também é fundamental entender as escalas de temperatura utilizadas para medir o estado térmico das substâncias. E, por fim, é necessário conhecer os princípios básicos do estudo dos gases, que descrevem como pressão, volume e temperatura se relacionam no comportamento das substâncias no estado gasoso.